Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa manhã, boa noite, queridos amigos do Evangelho da Noite, do dia 20 de maio de 2021. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 24, mas vamos iniciar aqui o nosso culto com a leitura do livro Fonte Viva, a lição 36, afirmação esclarecedora. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, em João, capítulo 5, versículo 40. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombrecem-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir além até ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinho que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não o querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa, mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de querer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e graças a toda a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Queremos mesmo agradecer, Senhor Jesus,
por toda a semana que recebemos de tuas mãos dadivosas, e agora, mais uma vez, aos teus pés, rogar a sua presença através de toda essa espiritualidade que realiza verdadeiramente o culto do Evangelho da noite. Que as tuas vibrações maravilhosas, Senhor, possam chegar até nós, trazidas através dos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, anjos guardiões, espíritos amigos e benfazejos. Senhor Jesus, que durante esses minutos que passaremos juntos, possamos contar com os teus mensageiros divinos a reharmonizar as energias dos nossos lares físicos e espirituais e dos nossos corpos, que são os nossos templos. Jesus Cristo esteja conosco e dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, hoje nós daremos continuidade àquele estudo do capítulo 24 de Mateus, que todo mundo ficou assim boquiaberto, né? Estupefacto, embasbacados com esse capítulo 24 de Mateus, que ele é inteiro de profecias e que o Pastorino sabiamente dividiu e foi analisando por bloco, né? Na verdade, lá está escrito direto, tá? Vai até versículo 51, se não me engano. Quer ver? Até 50 vamos ver, 51, até o versículo 51. E hoje nós vamos pegar, então, do versículo 32, né, ao 44. Vamos ler 12 versículos, tá? O Pastorino botou essa parte da profecia como o despertar do sono. Lembra? Cada pedaço da profecia, ele já até ajuda a gente a estudar, né? Porque ele já dá um direcionamento e um foco. Então, aqui nessa parte, ele diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aqui parece um ele, que eu não estou lendo na tradução do Pastorino, estava lendo numa outra. Vamos ver, sabeis que está próximo o verão. Sabeis que está próximo da porta. É aquela tradução lá, bota ele, mas não põe com E maiúsculo, que o ele, né, na verdade, é o Cristo, né? Mas é que também não tem, na tradução original, são aquelas frases que não tem, o sujeito é sugerido pelo tempo do verbo, né? Vou ler aqui da tradução do Pastorino. Da figueira, aprendei esta parábola. Todas as vezes que seu ramo já está tornado tenro e as folhas germinarem, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, todas as vezes que virdes tudo isso, sabeis que está próximo na porta. Sabeis que está próximo, ele está próximo na porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os mensageiros do céu,
nem o filho, senão o pai. Assim como foram os dias de Noé, assim será a chegada do Filho do Homem. Então a gente agora tem certeza mesmo que ele está falando da outra vinda de Jesus. Porque como naqueles dias, antes do cataclisma, estavam mastigando e bebendo e acasalando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não sabiam até que veio o cataclisma e levou todos. Assim será também a chegada do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo. Um é levado e o outro é deixado. Duas estarão a moer no moinho. Uma é levada e a outra é deixada. Despertai, pois, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Sabeis que, se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ficaria acordado e não deixaria ser arrombada a sua casa. Por isso também vós estáis preparado, é um conselho. Por isso também vós estáis preparados. Estáis preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Difícil essa? Essa daí eu tô achando até mais fácil. Perante tudo que já foi posto. Que agora está falando para a pessoa. Então, olha o que ele diz. Aquele negócio que eu sempre observo. Marcos, como é profecia, Marcos e Mateus e Lucas copiaram. Porque você não tem muito que inventar, né? Como é que você vai mudar uma profecia do outro? Se você mudar uma palavra, já muda. Ele disse-lhe uma parábola: vede a figueira e todas as árvores. Todas as vezes que brotam, eles falaram a mesma coisa. Inclusive no mesmo número de versículos, quase. Então, assim, nas outras etapas da profecia, repara que ele vai dando umas dicas de alterações, né? Às vezes ele está partindo lá desde o início, ele está partindo do ambiente e indo para o interno. Entendeu? Então, da figueira aprendei esta parábola. Todas as vezes que seu ramo já se tornar tenro e as folhas germinarem, sabeis que está próximo o verão. Isso todo mundo mais ou menos sabe, né? Assim também vós, todas as vezes que virdes tudo isso, sabeis que está próximo, que ele está próximo da porta a chegar. Então, repare esses dois versículos. Como é que reforça essa ideia de que nas outras vezes, quando ele começa lá falando sobre o templo de Jerusalém que vai ser arruinado, que isso era um evento da cidade e que acontece fisicamente, né? Mas assim, aí ele está marcando um éon, né? Aqueles tempos em que o templo vai ser arruinado. E depois ele passa para começar a juntar. Tá, tem um templo da terra, né? Com marcações da terra, do orbe, do planeta, e tem um tempo que é do ser, que é da pessoa. E aí ele foi aprofundando dias difíceis, né?
os dias que vão acontecer as mudanças, né? Aí depois, no passado, a vinda do Filho do Homem, que aí vinda para onde? Né? Não é mais a terra recebendo o Filho do Homem, é cada um recebendo dentro de si mesmo. E aí continua dentro de si. Aí ele está dando as marcações. Então, assim, é quase assim como a figueira, quando ela começa a brotar as folhinhas, é porque o verão está se aproximando, assim também vós, isso é textual, o versículo 33. Assim também vós, todas as vezes que virdes tudo isso, sabeis que ele está próximo da porta. Então, assim, quando você vê marcações físicas, ambientais e marcações nas pessoas, então o que está acontecendo agora com a gente? A gente está tendo uma pandemia, que não é uma coisa que acontece sempre. E aí você tem marcações, revoluções no ambiente, né? Que não é necessariamente terremoto, maremoto, mas é também, só que essa marcação veio sendo mais esporádica, né? Teve aquele tsunami lá do outro lado do mundo, não é? Aí de vez em quando tem um vulcão entrando em erupção e nesse momento está ocorrendo uma guerra, né? Você vê logo quem? Aqueles povos milenares nessa terra do Cristo, um jogando bomba na cabeça do outro. Isso é uma marcação. Mas ele quer focar essa figueira, ela começa a brotar, que é um fenômeno dela, mas que depende da temperatura do ambiente, porque tem que a temperatura aumentar para ela saber que o verão se aproxima e botar os raminhos, né, os brotinhos. Então, ele está chamando atenção para essas mudanças que vão ocorrendo e que inexoravelmente acontecerão com a gente. Eu posso vir e ficar estagnado, não fazer nada? Pode, claro que pode. Uma das possibilidades do espírito não vai retroagir, mas não avança. Eu posso, nesse eon, ficar parado lá olhando para o céu? Claro que pode, né? Livre-arbítrio. Mas aí vem os próximos versículos. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, é engraçado que é de 2 em 2. Um outro bloco. Ele está falando o quê? Você pode ficar aí parado olhando para o céu, mas não passará esta geração até que tudo aconteça. Ou seja, as mudanças são inexoráveis, porque quando a gente fala de transição planetária, a gente não está falando da transição só da pedra ali do orbe terrestre. O que move essa transição? São as energias que estão no planeta. Se essa humanidade encarnada, numerosíssima, né? Uma vez, eu acho que foi o Chico que falou que tem 3 vezes mais almas do outro lado do que tem encarnadas. Se bem que está aumentando, da época que ele falou, para cá, já aumentaram aí uns 2, 3 bilhões de pessoas no orbe. Então as almas estão ficando mais aqui no planeta. Deve ter esvaziado do outro lado. Mas, o que ele está dizendo? Que essa transição, ela é uma transição desse coletivo de almas encarnadas e desencarnadas que tem a ver com o planeta Terra, com o orbe terrestre. Uma vez que um número X de almas tenham se melhorado,
o planeta vai fazer essa transição, porque a transição é daquela energia que está ali no planeta, entendeu? É das pedras, é dos vegetais, é dos animais, é do reino nominal, hominídeo, hominal. Então, mas o que está puxando são os homens, né? A humanidade encarnada, porque ela tem individualidade e ela consegue responder pelo que ela faz e pelo karma. E aí, se esse karma de cada um vai sendo minorado e as almas e os espíritos vão sendo evoluídos, o planeta faz essa transição. Entendeu? Então é isso que ele está falando aí. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, assim, vai acontecer. E aí o pastorino até chama atenção, porque isso tudo aí para você fazer interpretação você pertencendo em outras linhas do cristianismo, fica mais difícil, né? Porque você vai ter que se ater ao que está escrito. E muitas linhas acham que isso vai acontecer literalmente tudo que está aí, entendeu? As estrelas vão cair do céu, o sol vai ser tampado, vai ficar escuro, entendeu? Então aqui o que ele está falando? Ele está falando para a geração. Aí muitos dizem assim, mas ele está falando para quem? Aí as interpretações mais tradicionais, ele está falando para o povo judeu, que o Cristo veio para o povo judeu. Mas olha só, já falou lá no outro que esse evangelho, na outra parte, que essas palavras são para o povo judeu e para todo o resto da humanidade. Né? Tanto é que o trovão, ele vai cobrir de... Primeiro fala, o trovão, quando vem, o raio, você vê de leste, de norte a sul. Depois fala, aí na outra fala, vai ser um fenômeno que vai iluminar do Oriente até o Ocidente. Entende? Então, é um negócio que vai acontecer para todo o orbe terrestre. E então, essas minhas palavras não passarão, o céu e a terra passarão, minhas palavras não, ele está falando que vai ter um evento para toda a Terra, que está ancorado, né, nessa sua recepção do Cristo interno. Tem que ter um número, eu não sei qual é o número, nunca vi isso escrito. Vamos dizer, 70%, 80% da humanidade tem que ter se melhorado para o planeta fazer a transição. E o resto aí que está falando. Aí o resto que não fizer a transição, eu posso ficar parado? Pode, mas aí você vai ser encaminhado para um outro planeta. Né? Como a gente aqui no início recebeu esses povos diferentões, que depois foram todos embora, não deixaram nem... Né? Os egípcios, os astecas, os incas, o maia, sumiu todo mundo. Cadê? Onde eles estão? Os essênios, né? Sem contar lá os do outro lado do mundo, né? Aí, mas a respeito daquele dia, olha só como é que vão andando de dois em dois. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os mensageiros do céu, nem o Filho, senão o Pai. Assim como foram os dias de Noé, assim será a chegada do Filho do Homem. Então, olha só que coisa interessante, né? Quer dizer que ninguém... isso aí, essa transição, ela é um movimento, né? Ela não é como muitos creem que vai cair um raio, vai dar um estrondo e terá sido feita a transição. Não. A gente já está nela, né? Visível aí. Mas ela só vai se completar em determinado momento do éon. E aí a pessoa que é ansiosa, ela faz, mas isso ao longo de toda a vida do Cristo, o Cristo encarnado, o povo perguntava para o Cristo encarnado. Quer ver? Eu separei até aqui
E em Mateus, esse mesmo capítulo, Mateus 24, lá no início, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, a ele Cristo, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas que ele tinha previsto a queda do templo, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perguntando para o Cristo, no início desse próprio capítulo. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí ele dá uma dica que é, muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo. Mas, por exemplo, se a gente for olhar em Atos dos Apóstolos 1, versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, aí Jesus já morreu, voltou, é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus já tendo morrido, crucificado, voltou, e aí ele aparecia para os discípulos, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Agora. Então, eles estavam sempre ansiosos, achando que as coisas iam acontecer por agora, no éon deles, né? E o Cristo está assinalando que é mais para frente, que depende do éon, de passar os sinais, entendeu? Aí, mais a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, mas ele está dando sinais. Né? Ninguém sabe, nem os mensageiros do céu, nem os filhos. Até porque depende dessa humanidade encarnada querer fazer a transição, né? Se empenhar em fazer. Então, assim, tem um tempo, mas é um diálogo entre o éon, entre os espíritos que estão encarnados naquela determinada humanidade, naquele mundo, né? Eles melhorando o padrão energético vibratório e o mundo fazendo a transição a partir dessa melhoria. Então ninguém sabe um dia e hora, nem os mensageiros do céu, nem o Filho. Mas ele está lá assistindo a gente, senão o Pai. Porque o Pai é o Deus Pai, que é a matriz energética do universo. Aí ele está sentindo as movimentações de energia e qual é a hora da transição. De completar, né? No caso, a transição a gente já está, né? Vai completar a transição. Assim como foram os dias de Noé. Né? Como é que foram? Assim será a chegada do Filho do Homem. Porque como naqueles dias, antes do cataclismo, estavam mastigando, comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não sabiam, até que veio o cataclismo e levou a todos, assim será também a chegada do Filho do Homem. Ou seja, vocês estão perguntando, mas vocês vão saber, mas tem que estar ligados como Noé. Aí a gente começa a entender melhor até esses livros que são super emblemáticos, Gênesis, né, o Pentateuco. Então, repara, Noé constrói a arca, bota os bichos lá dentro, Noé. Então Noé está sendo avisado, mas Noé tem o link. E o povo todo está casando, comendo, bebendo, o quê? Ou seja, o povo todo com a materialidade e Noé fazendo a ligação com Deus e sendo avisado. E se prevenindo. Como já foi prevenido, olha, é melhor você, em vez de ficar olhando aí para o teto, eu posso ficar sem fazer nada? Pode, mas olha... Já veio a profecia que é melhor você fazer o mais rápido possível, para não te pegar numa situação física, vibratória, né? Não pegar grávida, nem com o neném no colo,
né? Ó, faz logo, cuida que para que não aconteça no inverno ou no dia de sábado. Lembra dessas profecias? Então, ele está falando, ó, o povo lá na época do Noé estava lá comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Até que o dia que Noé recebeu o aviso, ó, Noé, é a hora, entra aí. Aquela interpretação dos animais é mais difícil, tá? Provavelmente é toda a nossa ancestralidade, né? Noé com todo um casal de cada animal na arca. Ou seja, nós somos a evolução de toda esses animais. Nós já passamos, nós temos DNA de todos esses animais que estão por aí, entendeu? E nós temos muito de bichinho ainda, né? A gente reage, a gente vive com essa animalidade toda que a gente traz, tá? Mas eu não vou explorar isso, que eu não estou estudando lá Noé, né? Então, eu só estou dando a dica de como é que são essas interpretações. Aí veio, entrou, e não sabiam, e o povo continuou. Noé entrou e o povo continuou, né? Aí até que será a chegada do Filho do Homem, que é uma coisa avassaladora, né? Que nem é lá o dilúvio do Noé. Então, dois estarão no campo. Um é levado e o outro é deixado. O que fez tudo, né, dentro do que deveria. Isso tudo que a gente sabe, que a gente está aqui estudando. Agora o outro estava lá, não, vou deixar para a próxima encarnação, porque é o contrário do que está aí, né? Os católicos, esse povo todo, eles entendem que um é levado, outro é deixado. O levado é o evoluído, porque ele vai lá para o paraíso. Mas a gente espírita sabe que um é levado, outro é deixado. Esse que é levado é o que vai lá para outro mundo, com a vibração igual a da Terra hoje, por exemplo. Hoje não, até antes, né? Tá entendendo? A gente que é espírita, a gente sabe que é exatamente o contrário, né? Os evoluídos vão ficar e os que não estão tão evoluídos vão ter que ir para um outro planeta que os abrigue, né? Então, dois elevaram, duas estarão a moer, né? É o mesmo ensinamento. Duas estarão a moer no moinho. Uma é levada e a outra é deixada. Despertai, pois, que não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Sabeis que, se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ficaria acordado e não deixaria ser arrombada a sua casa. Por isso também vós estáis preparados, né, estejais preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Parece até a gente, né? Em 2012, o calendário maia, não sei mais o que, eu fico só olhando essas coisas. Não vai ser em 2012, não, vai ser em 2013. A profecia de Nostradamus era para a passagem de 2000, do ano 2000. Mas era de 1999 para 2000, aí depois não aconteceu nada. Disse, não. O milênio só começa em 2001, então é de 2000 para 2001, aí também não aconteceu nada. E aí agora o que aconteceu? De 2019 para 2020? 2020, né? Quer dizer, 2020. Somando dá 4. Prova de materialidade. Aconteceu quando ninguém esperava. Quando menos esperavam, davam-se em casamento, casavam-se, davam em casamento, comiam, bebiam, veio a pandemia aí para dar uma revolução, para fazer uma marcação. Então, isso daí ajuda a entender aquela parábola das virgens, que tem lugar que bota as virgens loucas, as virgens imprudentes, né? A parábola das virgens, né? Incautas, tem vários nomes, que elas esperavam o noivo
e eram 10, e 5 foram previdentes, que elas não sabiam quando o noivo vinha, e trouxeram uma porção a mais de óleo. Mas 5 trouxeram só a lamparina lá. Aí o noivo demorou, só chegou de madrugada, aí a lamparina de 5 apagou, e elas não... Um breu danado, né? Então é a chegada... O pessoal ouve essa parábola, acha que é machista. Não, mas o noivo é o Cristo, né? Que vem nascer dentro da gente. Então, na próxima vez, que aí vai ser os últimos versículos, de 45 a 51. Vão ser 6 versículos. 45, aí vão ser, aí acaba o capítulo, tá? Então vamos passar agora, todo mundo se posicionando confortavelmente, vamos passar para nosso passe, né, dado pelos nossos queridos amigos espirituais. Já devemos ter a garrafinha d'água, mas se não tiver, eu vou pedir para fluidificar a água da sua casa toda, tá? Da geladeira até o prédio. Então, elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa os nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono Francisco de Assis, à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais de cada um e de família. Que esse culto, Senhor,
possa ter sido muito profícuo, muito efetivo na transmutação das nossas energias menos ditosas e no encaminhamento, Senhor, daquelas energias também menos ditosas que não puderam ser transmutadas, que elas possam ter sido encaminhadas pela espiritualidade para o lugar terrestre da transmutação, onde a transmutação ocorre. Senhor Jesus, abençoa igualmente os lares dos nossos queridos parentes, então da nossa família consanguínea, os outros núcleos, mas também da nossa família terrestre, terrena, aqueles que dividem conosco esse éon, que dividem conosco essa vinha, essa senda, que todos possam também ter sido beneficiados na medida da abrangência desse culto e das suas também necessidades e merecimentos. Jesus misericordioso, abençoa ainda, Senhor, esse lugar onde moramos, a nossa vizinhança, o nosso ambiente de trabalho, todos que lá trabalham e labutam. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos os meus alunos que passam por momentos difíceis, que eles possam ser envolvidos e auxiliados, a toda essa coletividade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do orbe terrestre, Senhor. Então estamos mandando, Senhor, um quantum de energia para auxiliar, Senhor, a Terra. Então, no sentido de promoção da saúde na Terra, do planeta Terra, e um outro quanto de energia para auxiliar a transição planetária, Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor, toda essa espiritualidade, Senhor, todos esses trabalhadores espirituais que atuam nessa reunião e em outras, no nosso culto no lar e em outras reuniões também da casa, que todos possam ser beneficiados também, porque eles também são trabalhadores, né? Que todos possam ser abençoados, os nossos guias e protetores espirituais. Dessa forma, Senhor, pedimos, então, a Tua permissão para dar por finalizado o culto da noite de hoje, pedindo que o Senhor fluidifique toda a água da nossa casa, quiçá a água da caixa d'água do nosso prédio, para beneficiar todas as famílias que estão participando nessa catedral ampliada da fé. Senhor Jesus, obrigado, dá-nos essa permissão de encerrar o nosso culto, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.